Olá amigos do canal, tudo bem? Aqui é Radamés Júnior do canal O Vagalume. Então minha gente, vamos dar seguimento à linha de reviews definitivos. Quem vamos fazer hoje? A T3i, minha gente, tá bom? Vamos falar o que ela faz assim meio superficialmente e o que você consegue fazer com ela, tudo bem? Roda a vinheta. Então, meus amigos, eu primeiro vou colocar algumas imagens da T3i e você vai escutar minha voz de fundo falando o que essa maquininha tem de especial e logo em seguida eu vou falar para você o que você consegue fazer com essa maquininha, tudo bem? Essa máquina tem 19 megapixels. Ela também é conhecida em alguns países como EOS 600D, EOS Kiss X5 e a T3i. Ela foi lançada, gente, em 2011, tá? Vamos lá. Essa maquininha faz o ISO dela de 100 até 6.400. Também com o reforço 12.800. Ela tem 9 pontos de foco e agora o visor é articulado de 3 polegadas, você faz live view. A velocidade dela é de 30 segundos até 1/4 de segundos fracionados, né? Ela já tem um flashinho incorporado, a velocidade de sincronismo dela vai até 200, ou seja, ela não faz HSS, ou seja, High Speed Sync, ela não faz. Ela faz 3,7 fotos por segundo. O vídeo dela 1920 por 1080 a 30 quadros por segundo. Ela tem uma mini saída HDMI, só que ela grava em mono e reproduz em mono, ok? A bateria dela, como sempre, não ajuda, né? 440 fotos. Ela tem Wi-Fi e ela trabalha também Remote Control com esse acessório da Canon, que se chama Remote Control. Então vamos lá, vou falar agora um pouco dessa máquina. Vamos falar primeiro do ISO. Ela faz de 100 a 6.400 até 12.800 de ISO impulsionado. Bom, o que você faz com isso? Você não faz. Você só consegue trabalhar, tá, nessa máquina até 1.000, 1.200 de ISO. Você não consegue trabalhar mais do que isso. Mas se você colocar mais ISO do que isso, nas áreas entre branco e preto no meio, ela já começa a aparecer ruído, e não é pouco não, viu gente? Ou seja, faixa segura de ISO para essa máquina 1.000, 1.200. Se você quiser colocar 1.600, é numa ocasião que você tenha bastante luz. Tá, precise de luz, aí você coloca o ISO, adiciona a velocidade, diafragma que você quiser. Mas assim, mais que isso, só se for emergencial mesmo, porque você vai ter ruído, ok? O visor dessa máquina agora, ele é articulado, ele vira para todos os lados, inclusive para frente, que facilita a vida de quem faz vlog. Ou seja, a pessoa estaciona a máquina, vira o visor para frente e você vai conseguir se ver no visor. Isso eu achei assim uma grande sacada assim para essa época. Essa maquininha faz 3,7 quadros por segundo. Ou seja, se você for fazer uma sequência, você sabe que você só vai ter 3,7 fotos numa sequência. Se você estiver usando um flash externo dedicado e colocar ele em TTL e fazer uma sequência, essa sequência já vai para 2,5 fotos por segundo, ok? Se você quiser que ela tenha essa mesma continuidade, você tem que trabalhar em manual, ok? Vou falar da bateria dessa máquina agora. Bom, desde que essa máquina foi criada, a bateria nunca foi um forte dessa máquina. A fábrica garante, quando ela está nova, claro, né, mais ou menos em torno de 440 fotos. Mas se fosse, você não confiava muito nisso, porque a máquina foi feita em 2011, se for a mesma bateria, você pode botar aí pelo menos aí metade disso. Tá? Aí assim, ou seja, se você for fazer evento, qualquer outra coisa nesse sentido, você vai precisar de mais de uma bateria. O vídeo dessa máquina também, não temos grandes novidades também. Não existe evolução da irmã mais velha dela. Ou seja, ela ainda continua fazendo 30 quadros por segundo.
E outra, ela grava em mono também, ainda não grava em estéreo. E a bateria dela, para você fazer uma gravação contínua, se estivesse nova, ok? Você conseguiria fazer em torno de 45 minutos a 1 hora de gravação. Mas se for a bateria original da máquina, e essa máquina, igual eu já disse, é uma máquina antiga, você vai cair isso pela metade. Se você for fazer evento, então você sabe também que você vai precisar fazer, você vai comprar outra bateria, tá? Porque senão com uma bateria só você não consegue fazer evento nenhum, ok? Agora eu vou falar para vocês o seguinte, o que você consegue fazer com esse equipamento? Porque todo mundo pergunta, mas eu consigo fazer isso, fotografar criança, adulto, bicho. Então vamos lá. Eu vou dizer para você o que você consegue fazer com esse tipo de equipamento. Você faz estúdio com ele, porque no estúdio você não precisa de muito ISO. Tá? Lá se você tiver o flash de estúdio, ou se não, 2 speedlight, lá você já consegue arrancar um resultado bem bacana com ISO na faixa entre 100 e 400, tá? Essa é uma das coisas. Você também consegue fazer fotos externas. Se você gosta de ensaio, luz natural, etc., você consegue excelentes resultados, porque a resolução dessa máquina e a definição dela é bem bacana também. Então, se você gosta de ensaios externos, se você gosta de fazer paisagem, essa maquininha também vai lhe servir. Agora, se você é fã de externo com flash, essa máquina ela não tem uma coisa que se chama HSS, ou seja, High Speed Sync, que eu vou assim traduzir grossamente. Ela não sincroniza em altas velocidades. Você só vai conseguir sincronizar essa máquina até 200 de velocidade. Tá? Se você quiser fazer abertura grandes com velocidades maiores acima disso, você não vai conseguir, ok? Então, ou seja, limite de velocidade de sincronismo dessa máquina é 200, tá? Com essa máquina também você consegue fazer evento, festinhas de aniversário, casamento, congresso, você consegue fazer tudo isso. Só que tem um adendo, vamos lá. O primeiro, você vai precisar de um bom flash, porque você não tem ISO suficiente nessa câmera para ter primeiro, segundo, terceiro planos para trás. Ou seja, com o flash você vai conseguir um primeiro plano bacana, o segundo um pouco mais escuro e o terceiro plano escuro. Tá? Então, ou seja, se você não tiver uma condição assim de teto baixo, um bom flash para jogar a luz para cima, para espalhar bem a luz, você não consegue bons resultados sem o flash, ok? Ou seja, repetindo, primeiro plano bom, segundo começando a ficar escuro, terceiro plano escuro. Entendeu, minha gente? Com essa máquina você consegue fazer isso. Você consegue fazer show e fotos noturnas? Primeiro, foto noturna, só se você tiver um tripé para lhe auxiliar, tá? Porque assim, ISO você não vai ter mesmo, então você vai precisar de um bom tripé, tá? Aí você consegue fazer longas exposições com velocidade bem mais baixa, aí você consegue bons resultados, tá? Por quê? Porque daí você não depende do ISO, tá? Para fazer a captação, ok? Você consegue fazer show também? Olha, com algumas ressalvas. Para você fazer show, você precisaria pelo menos aí entre 1000 e 1600 de ISO. Se o show estiver bem iluminado, você consegue fazer isso. Não adianta você jogar 2000, 2500, 3200 nessa máquina. Você vai ter a imagem, mas ela já vem com bastante ruído. Ou seja, 1600 de ISO nessa máquina, assim, limite máximo mesmo, e se tiver bastante luz. O que vai lhe ajudar é que se nessa maquininha você conseguir colocar lentes mais claras, com 1.8, 2.8, até 4, ok? Fora isso, minha gente, você não consegue obter bons resultados fazendo show com essa máquina. É nisso daí, é 1600 no máximo,
e lentes mais claras. Então, meus amigos, espero ter ajudado. Se você estiver a fim de comprar um equipamento desse, você já sabe as limitações dele, então sabendo essas limitações, você vai saber se ela te ajuda. Porque não adianta você comprar um equipamento para tentar quebrar um galho. Se a sua intenção é fazer algumas dessas coisas que eu lhe falei durante o vídeo e tem uma determinada dificuldade, não compra. Tá? Não compra que você vai se arrepender. Agora, se está dentro do que eu falei e o que você quer fazer de início, pode comprar. A resolução dessa máquina é bacana, a qualidade de imagem dela também é muito bacana, tá bom? Tenho certeza que se for dentro desses parâmetros que eu falei para você, você vai ficar muito contente, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até agora. E aquelas coisas de sempre, hein, minha gente? Não esquece de compartilhar, se inscrever no canal, dar o seu joinha, porque daí muito mais pessoas vão ter acesso a esse tipo de informação, tá bom? Muito obrigado.